Prince 2 e o princípio de gerenciamento de projetos, gerenciar por exceção. Então vamos ver aqui nesse vídeo o que é esse princípio do Prince 2, qual a importância desse princípio num projeto Prince 2, como esse princípio é usado num projeto Prince 2, como que esse princípio está relacionado à filosofia dos projetos ágeis, o relacionamento com os temas de gerenciamento de projetos e também o relacionamento com os processos de gerenciamento de projetos do Prince 2. O que é esse princípio? No Prince 2, as 6 variáveis de controle ou 6 objetivos do projeto precisam ter tolerâncias. As tolerâncias são margens de desvios combinadas, acordadas. Então, se alguma coisa desviar, porém estiver dentro dessa margem de tolerância combinada, ninguém precisa fazer espalhafato nenhum. Ninguém precisa levantar para nenhuma instância superior de que alguma coisa errada está acontecendo, porque essas tolerâncias já foram previstas e já foram combinadas. Porém, se alguma tolerância for consumida de fato, aí sim a gente entra num estado de exceção. Ou se houver a previsão do estouro de uma dessas tolerâncias. Aí, novamente, se tem a previsão do consumo, do estouro dessa tolerância, também a gente entra num estado de exceção. E aí tem, as ações a serem tomadas para serem tratadas essas exceções. E como que esse princípio do Prince 2, gerenciar por exceção, se relaciona à filosofia ágil? É muito interessante porque a partir do momento que a gente combina níveis de desvio acordado, combinado, a gente dá poder de decisão para as equipes, para as pessoas. Essas tolerâncias são definidas ao nível diretoria, comitê diretor, nível de gerência e nível de entrega para a equipe de entrega, para o gerente de equipe especialista. Isso dá empoderamento para as pessoas trabalharem. A gente não precisa ficar escalando a qualquer situação, igual eu comentei. No Prince 2 isso é bastante interessante. Por quê? Porque ajuda na governança do projeto e ajuda também na definição clara de papéis e responsabilidades, que é um princípio também do Prince 2, e ajuda também na estrutura de prestação de contas, caso alguma coisa ruim venha a acontecer. Então esse princípio está totalmente ligado, associado à filosofia ágil de se trabalhar. E como que isso vai ser documentado, né? As 6 variáveis ou áreas de tolerância são tempo, custo, escopo, risco, qualidade e benefícios, que são os 6 objetivos do projeto, né? No Prince 2. E dependendo da situação, a gente vai documentar isso em algum documento distinto. Por exemplo, se for uma tolerância ao nível do projeto, documentamos isso no plano do projeto. Se for uma tolerância ao nível do estágio, documentamos essa tolerância no plano de estágio. E se for uma tolerância ao nível do pacote de trabalho, vamos documentar essa tolerância, esse desvio combinado, né, dentro do pacote de trabalho. Se for de qualidade, pode haver tolerância de qualidade. Claro que dependendo do produto, não pode ter desvio nenhum, né? Mas a gente vai documentar também desvio possível 0 nesse quesito, nesse requisito. Também pode acontecer isso com o tempo, caso você tenha um projeto legal. Eu posso até adiantar, mas não posso atrasar, porque as tolerâncias elas são definidas sempre para mais ou para menos, em todas as 6 áreas, em todos os 6 objetivos do projeto Prince 2. E se for a questão da qualidade, se for ao nível do projeto, a gente define exatamente nas descrições de produto do projeto, e se for ao nível de componentes, de peças, de partes, a gente vai documentar essas tolerâncias no documento chamado Descrições de Produtos. Se for tolerância ao nível dos benefícios que a gente espera conquistar através
do produto final. Então a gente documenta num documento chamado Business Case. E olha só que interessante, tudo isso documentado, tudo isso claro, fica bem fácil das pessoas verem, né, quais são as margens de desvios factíveis. O que é bem legal nisso é que dificilmente a gente acerta a mosca branca, né? Sempre existe ali um erro que pode acontecer. E é exatamente nisso que o Prince 2 está se apegando aqui também, né? Com a possibilidade de você acertar o custo ali batendo os centavos. É muito difícil. Claro que muitas vezes acontece, mas é muito difícil também. Então tem ali uma margenzinha. Se houver qualquer desvio, porém dentro dessa margem de tolerância, naquele objetivo, o projeto é considerado um sucesso. Como que vai funcionar? Aqui no processo SU, Starting Up a Project, a gente cria alguns documentos, como por exemplo o Business Case preliminar e o DPP. Então, nesse momento, a gente vai documentar as tolerâncias ou a nível de benefícios, se for o Business Case, né? A gente falando do Business Case, ou a DPP, descrição do produto do projeto, documentando ali questões relacionadas à tolerância de qualidade. Já no processo IP, a gente vai criar outros documentos. O Business Case definitivo, então novamente vem ali a tolerância confirmada, vamos dizer assim, ou melhorada do Business Case. Vamos criar a estratégia de gerenciamento de riscos, se for Prince 2 versão 5, porém se for Prince 2 versão 6 é abordagem de gerenciamento de riscos. E aqui a gente define as margens de tolerância para o risco, quais, né, quantidade de risco aceitável. No processo IP, a gente cria o plano do projeto. E aqui no plano do projeto, a gente viu que tem três possibilidades, três áreas de tolerância. Então, a gente vai aqui no IP criando o plano do projeto, definindo, registrando ali aquelas tolerâncias daquelas três áreas. O processo SB cria o plano de estágio para o estágio subsequente, né? Enquanto o plano do projeto é macro, olhando o projeto como um todo, o plano de estágio é detalhado, olhando somente o estágio subsequente. E pode ter também tolerâncias. Tolerância a nível de tempo, de custo, de escopo e de risco. Então, no momento do SB, a gente documenta essas tolerâncias dessas quatro áreas. No processo SB, tem um outro documento que a gente cria também, ou revisa, pelo menos, que é o DP, Descrições dos Produtos. São as partes, são os componentes, são as peças. E aqui, novamente, uma área de tolerância que está relacionada, inclusive, a um tema, né? Então, nas descrições de produto, a gente vai descrever as tolerâncias factíveis para aquelas peças, para aqueles componentes. E o pacote de trabalho para o gerente de equipe especialista e a sua equipe? O pacote de trabalho é criado no CS, Control Stage, para os pacotes de trabalho que serão transformados em componentes, peças, partes, aqui embaixo na camada da equipe, no processo MP, Managing a Product Delivery. Então, quando eu crio o documento chamado pacote de trabalho, definimos as tolerâncias do pacote de trabalho, no caso tempo, custo, escopo e risco do gerente de equipe especialista. Então, esse é o mecanismo de documentar as tolerâncias. Mas uma coisa é documentar, outra coisa é como ela surge. Ela surge de cima para baixo, top-down. Gerência corporativa ou de programa, ou o cliente, se for Prince 2 V6, define as tolerâncias para baixo. Para quem? Para o comitê diretor do projeto. Quais tolerâncias? Todas aquelas tolerâncias ao nível de projeto. O comitê diretor, por sua vez, vai definir as tolerâncias para baixo. Para quem? Para o gerente de projeto. Quais tolerâncias? Tolerâncias ao nível do estágio. Mas aqui cabe uma ressalva. Ele não define as tolerâncias ao nível de estágio tudo de uma vez, porque os planos de estágio são definidos, criados no processo SB, Managing Stage Boundary. Isso significa que essas tolerâncias serão definidas do comitê diretor para o gerente do projeto a cada processo SB.
Então, aqui você tem a definição da tolerância ao nível do projeto de uma vez só, olhando o todo. Isso vai ser subdividido estágio por estágio. Quando? Quando o SB estiver sendo executado, estiver sendo rodado. E o gerente do projeto vai definir as tolerâncias para baixo, para o gerente de equipe especialista, relacionada aos pacotes de trabalho. Quando? Quando o processo CS, Control Stage, estiver sendo executado. E quando que as tolerâncias consumidas ou previstas de serem consumidas vão se tornar a exceção, o que vai colocar uma marquinha ruim no projeto? Aí, nesse caso, é de baixo para cima. Geralmente, isso é visto já na equipe especialista quando ele está trabalhando nos pacotes de trabalho. Nesse caso, o gerente de equipe especialista levanta uma issue, relata para o gerente do projeto que existe uma exceção, um consumo de tolerância de fato, ou um consumo de tolerância prevista relacionado àquele pacote de trabalho. O gerente do projeto, então, neste momento, vai olhar essa situação, vai olhar esse cenário, vai confrontar isso frente ao plano de estágio e frente ao plano do projeto também, e vai ver quais são as consequências. Se for o caso, ele relata essas informações para o comitê diretor, principalmente se tiver confirmado ali que vai gerar um impacto ao nível do estágio ou ao nível do projeto, consumindo as próprias tolerâncias. Perceba que, se a tolerância do pacote de trabalho estiver prejudicada, mas a tolerância do estágio não estiver prejudicada, parou aí. O gerente do projeto não precisa levar essa situação para o comitê diretor. É claro que ele vai levar, mas num outro momento. Não existe emergência numa situação como essa, porque está tudo sendo comportado, coberto pela tolerância ao nível de estágio. Porém, se for o contrário, a tolerância ao nível de estágio estiver prejudicada ou prevista de ser prejudicada, aí sim ele levanta essa informação, essa issue, para o comitê diretor. O comitê diretor vai analisar se aquilo tiver somente ao nível de estágio, ok, para ali. Agora, se ele perceber, já pelas informações que ele recebe do gerente do projeto, que aquilo vai consumir as tolerâncias ao nível do projeto, aí ele sobe mais no nível e leva para a gerência corporativa ou de programa. Ok? Então, essa é a forma do funcionamento do princípio Prince2, gerenciar por exceção, que é um princípio fantástico, ajuda muito na condução dos projetos e dá tranquilidade para as pessoas de que as coisas na instância abaixo estão funcionando bem, estão funcionando de acordo com aquilo que está combinado e ajuda também na administração do tempo, porque a gente não precisa ficar levando para as instâncias superiores a todo momento, a toda situação boba. Ok? Se você gostou, dá um like, comenta se gostou, se não gostou, deixa o seu comentário, compartilha, assina o canal, ativa o sininho para você ficar antenado das próximas gravações, dos próximos lançamentos. Um grande abraço e até o próximo!